para todos vocês. Hoje o nosso tempo de conversa será sobre a importância da maturidade. A maturidade para relacionar, para desenvolver a mentalidade abundante e também para potencializar mais saúde. Você é uma pessoa que age mais com maturidade ou com atitudes infantilizadas em algum momento? Bem, a questão da maturidade, não importa a idade a qual você tenha, mas a maturidade ela é desenvolvida todos os dias, a cada ciclo. Um exemplo, algumas pessoas, pela ausência da maturidade, elas acabam fazendo dívidas e depois tendo grandes problemas de culpas, vergonha e tantos outros sentimentos. Outras pessoas que com a ausência da maturidade, em algum momento, elas brigam e isso pode gerar distanciamento e depois fala, arrependi. Algumas pessoas, no momento de impulsividade, elas acabam falando coisas que ferem a outra pessoa. Lembrando, eu tenho um texto que eu ainda não coloquei lá no meu blog, mas eu falo que a nossa boca, ela pode ser também uma assassina de vidas. Como assim assassina de vidas? Porque a gente pode falar coisas que possam levar alguém a crescer, como também podemos falar palavras que podem ferir e matar áreas de desenvolvimento de pessoas. E isso tudo pode também influenciar na baixa da autoestima. E com isso ocorre a perca da autoconfiança. E é tão interessante que esse assunto, poderíamos falar sobre vários pontos, né? Porque este assunto, a ausência da maturidade, ela pode também influenciar os relacionamentos conjugais, familiares, profissionais. E isso pode impactar em relação do atrofiar-se. Como assim? O atrofiar-se para viver uma mentalidade mais abundante e também pode atrofiar-se porque ocorre adoecimentos. Adoecimentos no aumento da ansiedade, porque das ruminações, ocorre também insônias, pode gerar à noite e pode causar também desordem emocional e entre outros tipos de desordem. Então, já falei bastante aqui, né? Mas a grande questão, o que fazer, Ana Paula? Como psicóloga, profissional de saúde, a primeira coisa é você valorizar um pouco mais a questão da sua jornada da vida. Todos nós já tivemos momentos que foram uns que agimos com imaturidade. Não existe ninguém que nunca vivenciou algo que não tenha se arrependido ou coisa. Mas a grande questão é que quando você se posiciona a crescer, a desenvolver da maturidade, é você pensar esse comportamento nocivo não foi bom. Essa atitude, essa estratégia não foi boa. E isso vai pensar. E eu tô aqui no trânsito de São Paulo e eu tô olhando aqui, tem carros e movimentos, está acontecendo, não está parado. Mas o que eu quero dizer com esse contexto que eu estou falando? Porque enquanto estamos aqui nesse trânsito, cada lado que eu vejo, né, seja do lado esquerdo, direito, tem prédios, a gente passou acho que pela Vila Olímpia aqui, do outro lado tem árvores, ou seja, no lado que tem árvores, tem a vida ali acontecendo da natureza, do outro lado tem os prédios juntamente com a natureza. O que eu quero dizer? Que cada local, cada jornada da sua vida irá impactar alguém ou pessoas. Mas a sua maturidade, ela pode gerar um desenvolvimento de uma mentalidade mais
próspera no sentido de desenvolver a inteligência emocional, desenvolver uma comunicação assertiva, porque muitas vezes a forma como você fala pode gerar perdas, e isso você pode dizer, puxa, eu não consigo isso, aquilo, aquele outro, e às vezes uma possibilidade de uma comunicação mais assertiva pode abrir portas de conquistas, e isso você sentir até mais feliz. Outra coisa que é importante de desenvolver é as habilidades sociais. Na maturidade, você consegue aprender a desenvolver as habilidades sociais. As habilidades sociais para desenvolver a empatia, para trabalhar em equipe, para até mesmo delegar ações, para identificar a linguagem de amor das pessoas que você convive. Estou falando agora aqui pais e filhos, esposa, e nesse caminho mãe, familiares, que é muito interessante e importante. E isso também, quando você começa a desenvolver ações que potencializam saúde, né, você vai olhar e falar, eu estou desenvolvendo, eu não sou mais o mesmo. E trazendo um pouco de exemplos, essas pequenas ações podem potencializar em muito mais saúde. Um exemplo, eu ouvi de uma paciente que tinha dificuldade de se relacionar, e a gente trabalhou um pouco da questão do análise do perfil, personalidade, e foi tão lindo quando ela disse, eu já estou aprendendo a fazer a diferença no meio em que eu estou. E isso faz o quê? Conhecimento. Quando a gente conhece, desenvolve uma conscientização e desenvolve o hábito, não é? Ou seja, os treinos, isso pode potencializar em mais saúde. E quando você começa a desenvolver ações que potencializam saúde, aumenta a sua maturidade, porque você vai saber, e eu quero alcançar mais isso. E uma mentalidade abundante, ela nos possibilita a desenvolver mais. Desenvolver é oportunizar estar em novos ambientes, oportunizar, reconhecer que ninguém é perfeito e buscar ajuda. E isso também vai potencializar até mesmo saúde no sentido do fortalecimento de vínculos e até mesmo do desenvolvimento da produtividade, porque você consegue até mesmo saber quais são as ações mais assertivas para potencializar a produtividade. E uma das coisas muito importantes que na jornada da maturidade diminui os julgamentos, né? Diminui os julgamentos e as comparações. E eu falo muito sobre isso aqui, porque o julgamento e as comparações são dos fatores que causam o aumento da ansiedade e sintomas depressivos. E quero concluir dizendo que, assim como o nosso corpo desenvolve a neuroplasticidade continuamente, assim como na natureza, né, a gente pode verificar as mudanças das árvores, né, as estações são mudadas. Eu quero dizer a você que é a escolha nossa, né, para uma jornada diferente. A maturidade, tem muitas pessoas que têm idade digamos, uma X idade, que a pessoa falaria assim, já é madura, resolvida. E às vezes não é. E desenvolve muitas ações infantilizadas, porque ainda continua numa mentalidade de escassez. Como assim? Quando alguém não quer crescer, ela quer ficar no mundinho, né, da dor, o ciclo da orfandade, às vezes, o ciclo da vitimização, ou aprisionar das dores que, infelizmente, a vida, durante a jornada da vida ocorreram. Mas você sendo o protagonista da sua história de vida, você tendo movimento em prol de uma
conquista, do ressignificar de dentro para fora, possibilita para você mais crescimento, saúde e maturidade. E enfim, em toda a jornada da vida, há sempre possibilidades de crescer. E a coisa mais gostosa é quando você olha para trás e fala: uau, eu consegui! Lembrei agora, deixa essa dica de filme. A história é Duas Vidas da Disney. Porque tem uma cena onde que aquele homem de 40 anos, ele estava naquele conflito existencial e ele lembra de uma cena de quando ele era criança. E daí ele fala: eu consegui! Recomendo assistir esse filme, que é um filme que pode reforçar toda essa dica que eu estou aqui pontuando para vocês. É isso, abraço. Se esse vídeo contribuiu com a sua vida, me conte, e aqui pode compartilhar com alguém este vídeo. Até logo!